gente vai entrar no desenvolvimento histórico das cidades e uso dos espaços públicos, a gente puxa lá na Grécia Antiga. De novo, minhas alunas queridas, lembram das nossas aulas do MBA? Então, né, a Grécia, especialmente a Grécia, né, que foi os momentos tão importantes da antiguidade, que foram os grandes movimentos de pensadores, filósofos, a filosofia, a gente entrou um pouquinho na história da filosofia, a filosofia se desenvolveu muito no período da Grécia Antiga. Por quê? Tinha ágoras, tinha espaços públicos específicos para trocas. E aí depois, se a gente vai indo para o desenvolvimento histórico das cidades, né, a gente tem um período também bem importante, que é o desenvolvimento do Império Romano. E o Império Romano, a gente teve aí uma estrutura de expansão de território muito significativa, né? Então foi um grande império que teve muitas conquistas de novas cidades, e para conquistar e para, de fato, cravar que aqui somos nós que mandamos, se reestruturava urbanisticamente também falando essas cidades. Então também se criavam padrões urbanos de cidades romanas. Depois a gente entra num período, daí, como eu falei anteriormente, um período da Idade Média, então o período medieval aí que assumiu do século V, onde as cidades passam a se proteger, então passam a ter muralhas, e a partir disso também a gente tem um foco na construção de igrejas, de catedrais, porque eram esses espaços que de fato seriam compartilhados, nesses espaços que seriam compartilhados, então, todo o conhecimento e todas as diretrizes da própria Igreja Católica, tá? Depois, então, da Idade Média, que é esse período longo de muitos séculos, o que que acontece, gente, meus alunos aí do MBA? O que que vem depois da Idade Média? A gente entra para um período do Renascimento, né? Onde se resgatam muitos daqueles conceitos antigos lá da Grécia clássica, onde o foco é no ser humano, e isso volta a ser fonte de estudos, isso volta a ser fonte de referência, isso volta a ser compartilhado, porque aqui daí também entra, né, o desenvolvimento da impressão, então a gente consegue imprimir muitos dos tratados clássicos antigos, e isso chega em mais pessoas, e daí o movimento do Renascimento, ele acaba se estabelecendo como um novo movimento. As praças para trazer situações políticas, boa ali, também, exatamente, ó, o Renascimento. E aí eu trago aqui uma imagem de uma cidade muito clássica do Renascimento, que traz não só nas suas obras de arte, não só nas suas edificações arquitetônicas, mas também o seu traçado urbano, que é Florença. Eu não sei quem já esteve em Florença, eu ainda não estive em Florença, mas namoro sempre Florença à distância. É com certeza um lugar que eu quero ir muito, muito, muito em breve. É, porque é uma cidade que, e daí depois a gente vai começar a ver algumas conexões com a própria cidade que o Jangel traz aqui, que é uma cidade muito humana, tá? Muito para uma escala humana, que é um pouquinho do que a gente está vendo aqui na imagem que eu trouxe como referência para vocês. Então, o Renascimento, ele vem aí, inclusive, com essa, né, redescoberta do urbanismo, aí já nos séculos, do século XV ao século XVIII. E aí, gente, o que que acontece daqui para frente? Florença é demais. Fala daqui de Portugal. Vera, que bom que você está aqui. Ó, a Ellen também já foi a Florença. Bom, a gente vem em Revolução Industrial, na sequência, aqui já pegando, então, a partir do século XVIII, XIX, né, onde vem as ferrovias, inclusive, a gente começa a descobrir novas cidades, então, novas formas urbanas vão se desenvolvendo, novos centros urbanos, então, não é mais só poucas grandes cidades, a gente começa a ter muitas cidades sendo estabelecidas nos territórios, isso dá foco para ampliação de novas cidades, já que eu tinha como me locomover entre uma cidade e outra, assim como os métodos construtivos também estavam mais acelerados, mais desenvolvidos, então é muito fácil de se desenvolver uma cidade. E esse urbanismo acelerado começa a ter algumas consequências. Então, a gente vê grandes reformas urbanas acontecendo. Inclusive, quem está olhando a imagem do YouTube está vendo um rasgo de uma super avenida em Paris.
Porque uma dessas reformas, e eu não sei se alguém aqui já ouviu falar da reforma de Haussmann, e eu me lembro muito, Érica, não sei se você está aí ainda, mas de um professor que eu tive na faculdade, que é o professor Cabral, que dava justamente as aulas de evolução urbana, e quando ele falou sobre a cidade de Paris, para mim, assim, foi muito especial e ao mesmo tempo muito instigante, porque quando eu soube que, né, um prefeito determinou que iria abrir grandes bulevares, grandes avenidas numa cidade que tradicionalmente tinha também ali as suas ruelazinhas que tinham um traçado urbano completamente diferente, eu disse, meu Deus, como é que foi feito isso? Como é que foi feito isso? E de fato, se você vai a Paris hoje, você consegue ver isso. Inclusive, se você subir na Torre Eiffel, você vai ver grandes avenidas direcionando para estrategicamente para pontos da cidade importantes que foram abertas, literalmente, demolindo o que já existia ali para se abrir essas grandes avenidas. Então, isso não aconteceu só em Paris, tá? Isso houveram, então, nesse momento, houve uma série de reformas urbanísticas para essas cidades, que, óbvio, aqui daí tem vários. A gente vai falar depois especificamente de Paris, lá quando a gente falar na sessão pipoca, tá? Mas, tiveram muitas discussões sobre isso, sobre essas reformas, mas também sobre as melhorias que isso trouxe por uma questão, né, urbanística e de qualidade das pessoas, tá? Saneamento, enfim, uma série de questões. E aí, mais ou menos por essa época, parecia que estávamos em Paris, é bem isso, né, Érica? Eu lembro, gente, depois dessas aulas que eu tive na faculdade, eu passei até assim como meta, sonho conhecer Paris, foi impressionante. E foi impressionante o quanto foi diferente a primeira vez que eu fui a Paris né, e já depois mais madura, com todo esse assunto mais digerido, o quanto a gente tem uma outra percepção sobre a cidade. Então, gente, dito isto, então estávamos já, né? Depois tivemos guerras. O que que aconteceu em pós-guerra? Pós-guerra, ele descrevia até o sabor de uma baguete. Ai, que saudade, né, Érica? Já dei spoiler aqui, que a professora Érica, que vai ser nossa convidada, nós somos colegas na faculdade, tá, gente? Gente, teve um outro movimento, né? Que também, sem julgamentos aqui, também se eu lembrar da minha época de faculdade sobre o movimento do modernista, eu podia trazer uma série de conclusões há uns anos atrás. Hoje eu já trago outras e eu entendo que cada movimento teve a sua importância e teve a sua justificativa, mas o modernismo, ele foi um momento também muito impactante, especialmente, né, a gente tem grandes referências, inclusive, de arquitetos franceses, né, Le Corbusier, mas o que eu queria trazer aqui é não só os pontos que ele traz, inclusive em edificações arquitetônicas, mas a influência que isso também teve nos traçados urbanos, inclusive chegando ao Brasil, e o próprio Jean Gehl faz uma crítica bem forte sobre a cidade de Brasília. Eu sei que tem pessoas aqui que moram em Brasília, também não vamos entrar em discussões como essa, eu até estou mostrando na tela uma imagem aérea, mas existe sim uma discussão sobre esse desenvolvimento das cidades, né, no momento do modernismo, pós-modernismo, que trouxeram muito desse olhar para os veículos, né, de colocar o veículo como um dos principais pontos de atenção para uma cidade. E hoje, claro, né, a gente já vive uma situação em que existe uma realidade gigantesca das pessoas usarem carros e as consequências, e eu tô vendo aqui o nomezinho da Raquel que mora em São Paulo, eu sei, né, ouvindo as pessoas de São Paulo falar o quanto que mesmo com questões de rodízio, o trânsito ainda é um grande problema. Então, esse olhar para o desenvolvimento de cidades com foco no trânsito, com foco nos carros, passou a ser cada vez mais o foco da criação dessas cidades. E aí, como consequência disso, claro, né? Se a gente começa a colocar como foco no desenvolvimento urbano a circulação de veículos e não a experiência das pessoas, a gente está falando em escalas diferentes. Faz sentido? Assim como a gente está falando em questões, e daí a gente pode ir em várias outras questões de segurança,
da proximidade ou não de áreas públicas, como a gente falou, né, das pessoas morarem próximas de áreas públicas ou não. E daí vem uma série de discussões, uma série de diretrizes, que inclusive a gente vai entrar de uma abordagem ainda mais profunda na próxima aula, como, por exemplo, a cidade de 15 minutos. Não sei se alguém já ouviu falar nisso, um movimento aí que tem se levantado a bandeira de que a sua cidade ou a cidade ideal deveria ser aquela onde você consegue acessar tudo que você precisa em um raio aí de 15 minutos, né? Não de carro, tá? Não de carro. Então, eu acho que vale a reflexão para a gente começar a pensar de que forma que a cidade que a gente está hoje nos favorece andar a pé ou andar de bicicleta ou não, né? E daí as consequências que isso vai ter, esse foco do desenvolvimento urbano vai impactar, inclusive, questões como falamos antes, de sustentabilidade, tá? E aí, gente, dito tudo isso, né? E daí aqui vocês estão também vendo em tela uma imagem de Copenhague, que é uma das referências de cidades. Hoje eu também ainda não conheço, tá, gente? Para mim também tá no topo da minha lista. Eu estava com viagem marcada para Copenhague quando deu a pandemia, então tive que adiar, depois tive filhos, não consegui mais voltar. Mas quem já foi? Alguém aqui já foi para Copenhague? Copenhagen diz que é uma cidade incrível. O Jangel cita muito o caso de Copenhagen, mas justamente por ter essa escala mais das pessoas, né? Essa escala mais micro aqui, que é a nossa escala, que favorece, então, utilizar a cidade por meio das pessoas. Então, gente, fiz aqui um apanhado histórico para a gente entender que todos aqueles conceitos iniciais, clássicos, romanos, lá do início, que tinham como aquele foco de que as pessoas pudessem utilizar as cidades, pudessem utilizar os espaços públicos, onde o foco era na experiência das pessoas, isso houve no momento da história do desenvolvimento da humanidade uma quebra. Esse foco mudou. E agora, a partir das consequências que a gente está vendo, tem se falado novamente sobre cidade para as pessoas, sobre cidade com foco na experiência humana. Mas como que a gente faz isso num mundo onde as cidades já estão formadas, muitas delas, né? Onde a cidade já... Será que dá para fazer que nem Haussmann fez alguns anos atrás em Paris, de simplesmente demolir as coisas e começar do zero? Talvez não. Talvez isso não vai ser a realidade. A não ser em países que ainda estão, né? E a gente pode incluir o Brasil também,